Fala galera, tudo bem? Galera, eu tô aqui de volta porque eu queria mostrar uma coisa aqui bem rápida aqui para vocês sobre desenvolvimento web, uma ferramenta que eu tô utilizando tem pouco tempo, mas que eu achei muito interessante, que seria o Leptos aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. Esse framework aqui, ó, é uma estrutura Rust. Seria um framework aqui baseado em Rust que compila para WebAssembly para trabalhar com o desenvolvimento web. Então, eu queria mostrar rapidamente aqui, ó, aqui eu tô na página, né, deles, a página oficial, full stack, totalmente digitado. E eu tava dando uma olhadinha nele e eu vi que ele também é um framework isomórfico. Eles até dizem isso aqui, ó. O que isso significa? Que a gente vai ter o nosso código ali criado ali em Rust e por meio aqui de funções aqui de servidor, a gente vai decidir o que vai rodar do lado do cliente e o que vai rodar do lado do servidor. Basicamente no front-end moderno ali, mais recente, a gente tem essa função sendo executada por frameworks distintos, né? Por exemplo, a gente tem o Angular no front-end e tem o Java no back-end, ou tem o Vue.js no front-end, tem o Laravel no back-end e por aí vai. O Leptos não, ele é um framework isomórfico. A gente consegue decidir o que vai rodar do lado do cliente e o do lado do servidor também. Então aqui, ó, a gente tem aqui a estrutura Rust de ponta para a web moderna. É um framework baseado em Rust. E aqui, ó, construa aplicações web interativas no Rust. O Leptos facilita a construção de aplicações na linguagem de programação mais amada, combinando os melhores paradigmas do desenvolvimento web moderno com o poder do Rust. E eu tava dando uma olhadinha aqui, eu construí, deixa eu ver o que tem aqui mais para baixo. Olha que interessante aqui, ó. Já tem uma ideia de um pouquinho sobre o Rust aqui, ó, só para ver a reatividade funcionando, né? Deixa eu ver aqui, ó, clique em mim, deixa eu ver aqui, botão contador, como funciona. Bom, acho que isso aqui deve ser... Não, mas ele tem um link aqui. Mas... Deixa eu ver aqui, ó, enviar... esse aqui dos campos funciona. Achei estranho esse aqui, deixa eu recarregar aqui, eu pensei que funcionasse aqui, eu não... Deixa eu fechar aqui. Agora ele tá funcionando, acho que é porque eu tinha traduzido a página. Mas aqui é só pra ver a reatividade dele, ó. E o que eu fiz aqui, pessoal? Eu tenho um projetinho aqui desenvolvido nesse framework aqui, ó, do Leptos, que é aquele projetinho... Deixa eu botar aqui, ó. Trunk serve. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais aqui, subir um pouco mais aqui. E aí ele vai carregar aqui pra gente. Tá buildando aqui o projeto. Eu vou falar só alguns prós e contras que eu vi aqui em relação às outras estruturas que eu trabalho. Por exemplo, trabalho com o Angular e com o Vue.js. Então, vou abrir aqui, ó. Porta 8080, tá aqui, ó. Tá? Aquele projetinho que a gente já fez em outros vídeos aqui, ó. Que seria só um controlezinho financeiro simples, ó. Aqui. A gente coloca transações, adiciona transações, coloca transações aqui também negativas, também, por exemplo, 50, a gente pode colocar aqui negativo, e aqui ele vai calculando pra gente. Beleza. Então se eu volto aqui na documentação aqui, ó, coisa rápida, e vem aqui em Documentation, aqui tá a documentação aqui dele, ó, introdução, ó, Leptos aqui, ó, framework aqui para web. Então a gente pode, deixa eu vir aqui mais um pouquinho para frente, get started, aí ele vai falar aqui, ó, do client side, ó, CSR, aqui, ó, ISSR, que seria o server side rendering, né? Então a gente desce aqui. Então começando aqui, ó, aqui já seria sobre o projeto, né? Como criar aqui um projeto, tá? Tem esse trunk aqui, ó, que é meio que um compilador deles. A gente começa aqui o projeto, ó, usando esse cargo add, mas eu vou passar tudo isso, eu quero ser um pouco mais objetivo. Deixa eu ver aqui mais um pouco para frente. Fazendo aquela comparação, como eu falei, dos prós e contras com outras estruturas. Aqui, ó, deixa eu ver, aqui, ó, build interfaces. Começando daqui, ó,
Basic Component. Aqui das interfaces, acho que vamos aqui, ó, Basic Component, aqui. Então, já comparando com outras estruturas, lembrando que esse Leptos aqui, ele tem aqui a sintaxe dele muito baseada no React. Eu não sei nem se tem aqui dizendo em algum lugar aqui, eu acho que não, que eu não olhei bem aqui, mas ele tem aqui a estrutura dele que é muito baseada no React. Eu vi já em outros, eu li sobre isso em outros lugares, e de fato é mesmo, ó. Se a gente vem aqui, ó, a gente vai ter a porta de entrada da aplicação, né, que é o nosso main.rs, onde vai ter aqui a nossa função main, e a gente vai ter esse mount to body aqui, que seria para a gente montar a nossa aplicação. E ela é montada onde? Em um componente aqui do tipo app. Então aqui a gente já tem uma semelhança, né? Por exemplo, no Vue e no Angular também a gente tem um app.html, um app.vue, que seria a aplicação principal. Aqui também. A gente tem esse prelude aqui que é para importar alguns recursos do Leptos. E aí eu tenho aqui, ó, o código rodando da aplicação. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o main.rs, que seria a aplicação aqui principal, né, a porta de entrada, onde a gente tem a nossa função main. A gente monta aqui a aplicação. Deixa eu ajustar isso aqui um pouco para baixo. A gente monta aqui a nossa aplicação e... não é isso, a gente vai montar aqui a nossa aplicação no app, né? Aqui, no aplicativo principal aqui, tá? Se a gente volta aqui, ó, por exemplo, deixa eu mostrar só algumas coisas que eu utilizei para ficar até melhor. Aqui. O ponto principal aqui que eu achei aqui o framework ele muito mais robusto do que o próprio Angular também, tá? Se a gente pega o Vue ali, por exemplo, a estrutura do Vue é uma estrutura robusta, mas se a gente compara, por exemplo, já o Vue com o Angular já é mais robusto. Já. Eu achei aqui o framework ele muito mais robusto, né? Até porque é uma estrutura em Rust, né, cara? Que é uma linguagem ali de programação com segurança de memória, que muitos têm ali, que talvez vá substituir ali o C++, né? Então é uma linguagem muito robusta. O framework também aqui a gente tem tudo isso. Eu achei ele muito mais robusto do que o Angular. Aqui muitos recursos, então se a gente volta aqui, ó. Aqui, ó, o componente básico. E tá aqui, ó, o componente aqui básico aqui, ó. O app, né? Aqui. A gente tem essa anotação de component. E como eu falei, é muito parecido com o React. No React a gente tem uma função ali que exporta o componente e tal. E aqui também é a mesma coisa. Então, comparando aqui com o projeto, algumas coisas aqui que eu utilizei, ó. A gente tem esse crate aqui que a gente pode utilizar para importar ali os nossos componentes, as structs também. Deixa eu mostrar um componente bem básico aqui, ó. Por exemplo, ó, esse do title aqui, ó. Então pode ver que é muito parecido com o React. A gente tem uma função aqui, ó. A nossa função ela exporta uma view aqui, ó. Aliás, ela retorna aqui uma view e nessa view a gente vai renderizar aqui o nosso template, que no caso um H1. Ele já tem alguns detalhes que vocês estão percebendo, eu li também sobre isso, que é o seguinte, quando a gente utiliza ali, por exemplo, o Angular e o Vue, a gente cria as tags HTML, por exemplo, ó, se eu vier aqui, ó, eu criar aqui uma div, aqui, eu li sobre isso, que o ideal é que dentro dessa div a gente coloque uma string dessa forma aqui, diferente do Angular e do Vue, né, que a gente pode vir aqui, digitar texto aqui direto, porque parece que ele é muito novo, esse framework, tá? Essa estrutura aqui, ela não é tão antiga quanto frameworks mais igual Angular, igual React. Parece que ele tem um probleminha com interpretação aqui de strings. Então, se a gente colocar algum texto aqui, sei lá, por exemplo, sei lá, form, alguma coisa, eu percebi que ele não interpreta muito bem como string aqui. Table aqui, ó, deixa eu colocar aqui só o texto aqui, table aqui, ó, se aparece. Aqui, table, ele apareceu, mas eu coloquei alguns conteúdos aqui dentro e eu percebi que ele meio que interpreta como se fosse uma interpolação, como se fosse um componente, alguma coisa assim do tipo.
Então parece que ele tem um probleminha com a interpretação das strings, e eu vi que o ideal seria colocar uma string mesmo aqui dentro. E aí sim colocar um texto, alguma coisa aqui assim, ó. Então ele já tem essa questão, algo que pode ser resolvido, né? Mas nada que atrapalhe muito aqui o framework. Então esse aqui seria um componente simples, ó. A gente traz aqui o prelude, tem essa anotação aqui do component, aqui dessa forma, ó. Aqui, ó, uma macro, né, component, e aí uma função, só isso. E aí esse mod aqui, o que acontece? Aqui no Rust tem uma questão dos módulos, que seria uma forma da gente expor o que a gente tem aqui no nosso diretório. Aqui, ó. Se eu venho aqui, por exemplo, ó, em Components, eu teria que criar um outro módulo que a gente cria utilizando esse mod.rs. Aqui significa que é um módulo. Então aqui dentro de Components, que é onde eu tenho todos os componentes, eu tenho que criar um módulo aqui para expor todos os subdiretórios aqui. Os subdiretórios seriam os diretórios filhos, por exemplo, aqui os componentes, ó, form transactions, title, total, esses aqui. Então bem aqui, ó, no mod.rs do diretório components, eu tenho todos os subdiretórios aqui, ó, title, total, que são esses aqui, ó, title, total, transaction list, todos eles aqui expostos para que o resto da aplicação ali, o app ali, por exemplo, ele consiga enxergar esses diretórios. E aí se eu venho aqui no main.rs, eu tenho bem aqui, ó, os módulos aqui, ó, o módulo de components, que é esse módulo aqui, e aí eu consigo enxergar o que tem dentro desse módulo de components, que são todos os componentes aqui da aplicação, e dessa forma eu consigo fazer o import, igual tá aqui, ó. Então, beleza. Olhando aqui um pouquinho mais aqui, de coisas que eu usei, ele tem, como eu falei, é muito robusto, achei muito mais robusto do que o Angular, por exemplo, ó. Se eu venho aqui, ó, tem as passagens aqui, ó, de pai para filho, comunicação entre componentes pais e filhos. Tem como comunicar, ó, de um componente pai para um componente filho, aqui, ó, components e props. Então ele tem props também, que a gente consegue passar dados do componente pai para o filho, que seria isso aqui. Tem também a comunicação inversa, que seria a gente enviar um evento customizado do componente filho para o pai, aqui também, ó, tá? Uma coisa que eu achei muito interessante também nele aqui, ó, nessa interação aqui, ó, ele tem dois tipos de interação que eu achei muito massa, que a gente tem, por exemplo, no Rust a gente tem os arrays, que são arrays de tamanho fixo, e a gente tem vetores, que são de tamanho redimensionável. Então, no array a gente não consegue aumentar e diminuir o tamanho dele. Por exemplo, não consegue fazer um to-do list usando array no Rust, que seria adicionar, porque o array ele tem tamanho fixo. A gente consegue fazer isso com os vetores. Os vetores a gente consegue adicionar e remover itens. E eu achei muito interessante aqui no Leptos que ele tem dois tipos de interação. A gente pode utilizar aqui, ó, o for, que seria para listas dinâmicas, por exemplo. A gente vai fazer um to-do list, a gente pode usar um vetor para armazenar os itens nesse vetor e utilizar o for para renderizar. E também tem um outro tipo de renderização que é o map, aqui, que seria para listas mais estáticas. Por exemplo, aqui, ó, esse vetor de números aqui, ó, se eu tivesse só um vetorzinho aqui de números, eu poderia usar só o map para fazer essa renderização estática. Eu achei isso interessante porque, por exemplo, no Vue, no Angular que eu mexo, a gente utiliza mais o for mesmo. No Angular tem o @for e no Vue tem o vfor. E esse map aqui eu vi que ele tem no React também, ou seja, ele une os dois tipos de interação ali. O for do Angular com o map do React. E aí a gente pode escolher o tipo de interação que a gente quer fazer. Achei muito bacana isso. O que mais aqui? O sistema de reatividade dele também, ó, achei interessante. É baseado em signals, tá? Eu creio que talvez seja relacionado, baseado ali nos signals do Angular, né? Porque no Angular a gente tem os signals. E no Leptos a gente tem aqui os signals aqui também, ó. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Do signal. Aqui, ó. A gente tem um exemplo dos signals. E como eu falei, é parecido com o React. Então, no React, a gente tem aquele use state, né? Que a gente passa, por exemplo, um count, que seria a variável, e um setCount, que seria o método de atualização.
No Leptos também é desse jeito. A gente tem uma tupla aqui, ó, que a gente passa os dois valores, count, que é a variável, e setCount. E aqui, ó, que interessante. A gente usa o setCount aqui, né, para atualizar o valor, e o count seria a nossa variável em si mesmo. E aqui tem até mostrando, ó, o count.get, que seria para a gente pegar a variável e o valor, tá? Para quem trabalha com o Angular e com o Vue, seria mais ou menos aquela ideia do Signal. No Signal do Angular, a gente chama ele como se fosse um método. Já no Vue, a gente tem aquelas refs, né? Esse count aqui a gente chamaria como no Vue? Seria count.value, para a gente pegar o valor da variável. Então aqui a gente utiliza signals, achei muito interessante isso. Tá no Leptos, tem até aqui no meu projeto, posso até mostrar aqui para vocês aqui, ó. Eu não sei se... Deixa eu ver aqui. Não, aqui eu usei só o memo. Acho que no main aqui, ó. Deixa eu ver aqui no main. Aqui no main eu tenho, ó. Tinha esquecido aqui, ó. Ele trabalha com signals, ó. Então a lista dos to-dos que eu tô fazendo aqui, aliás, das transações, é um signal e eu tô usando um vetor do tipo transaction. Esse transaction é uma struct aqui, ó. Onde eu tenho aqui um tipo inteiro de 32 bits, não assinável. A descrição é uma string e o amount é um inteiro de 64 bits, no caso. Então aqui, ó, ele trabalha com signals. Achei isso muito interessante, o sistema de reatividade dele também. A iteração eu posso até mostrar para vocês, eu acho que é aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, o for. Ó, esse for aqui, ó, para listas dinâmicas, que ele mostra que pode ser utilizado, e tem o map também para listas estáticas. Achei muito interessante isso. O que mais que tem aqui, ó, de interessante aqui, ó? A iteração, já mostrei. Os componentes. Nossa, tem muita coisa. Tem coisa aqui que, pra ser sincero, eu ainda nem mexi. A rota dele, as rotas. O Leptos aqui, ele é parecido com o React, igual eu falei. Então a ideia dele é que tudo seja desacoplado. Diferente do Angular, quando a gente cria um projeto Angular, ele já vem já com os recursos ali nativos, por exemplo. Você cria um projeto Angular ali, você já tem um sistema de roteamento nativo. Você não precisa instalar, não. Aqui no Leptos precisa instalar. É tudo desacoplado. Então, se você quiser mexer com rotas, aqui, vai ter que instalar aqui o pacote aqui de rotas, que a gente instala por meio do Cargo, né? Cargo Add, aí Leptos Router, se eu não me engano. Dessa forma aqui. E, cara, é isso. Não vou demorar muito aqui, porque senão eu vou passar muito tempo aqui mostrando todas as features. Mas ele tem muitos recursos aqui interessantes. Como eu falei, achei muito interessante a ideia do framework. Outra coisa, essa questão aqui que eu tô vendo aqui dos estilos. Os estilos dele também são desacoplados, tá? Então, se eu venho aqui, se eu venho em um componente meu aqui, ó, o que acontece? Eu tenho aqui o transaction list, tá? O que eu precisei fazer aqui? Cada componente, a minha ideia é que ele seja independente. Essa é a ideia do framework. Você tem um componente, o componente é independente. E aí os estilos, eu ainda tenho essa dependência. O Leptos tem essa dependência, na verdade, que seria o quê? Você cria um componente e aqui no main.scss, aqui, ó, você tem que importar os estilos dos componentes, porque ele não é igual ao Angular ou Vue.js, que você cria um componente e o seu componente ele é totalmente independente. Ele tem o HTML, ele tem o CSS e o JavaScript dele. Aqui o estilo é desacoplado. Então teria essa dependência. Você cria o seu componente, mas você tem que importar o estilo do seu componente aqui, ó. Olha o transaction list aqui, ó. Que é esse componente aqui, ó. Então ele ainda tem isso. A outra opção seria o quê? Utilizar umas bibliotecas de estilização que ele tem aqui, ó. Por exemplo, eu estava dando uma olhada e eu vi aqui, ó, dá para usar com Tailwind também. Tem o CSS aqui, ó, padrão, que a gente utiliza, que é aquele. E ele tem umas bibliotecas aqui, ó, por exemplo, essa stylers aqui, que seria a gente ter o nosso CSS ali acoplado ao componente. Aí tem uma outra Stylance também. Essa aqui eu até instalei, usei ela um tempinho. Só que assim, eu tava lendo sobre isso, eu vi que esses projetos, acho que foi só esses stylers aqui. Parece que esses stylers aqui, eu li uma frase, acho que foi no Reddit, dizendo até assim,
que não recomenda muito porque parece que o projeto ficou meio abandonado. Então eu fiquei meio com o pé atrás de utilizar essas bibliotecas de estilização aqui, porque pode ser que não passe muita segurança, o projeto não está tendo muita manutenção, o pessoal não está mantendo, está meio que de lado. Então eu resolvi utilizar o... Opa, abri aqui o OBS. Eu resolvi utilizar o SCSS padrão mesmo, por esse medo que eu senti. Pode ser que a biblioteca não esteja mais recebendo manutenção, pode ter incompatibilidade de versão. Então esse é outro ponto também dele. Ele é muito desacoplado. A questão de estilos aqui, se quiser utilizar o SCSS, você vai ter essa dependência de criar um componente e o estilo do seu componente ter que importar aqui, tá? Então, assim, basicamente, aqui ó, o OBS ainda tá aqui. Basicamente seria isso, tá? A ideia do vídeo, eu queria mostrar o Leptos aqui para vocês, porque já faz um certo tempo que eu tô estudando Rust, e eu tava dando uma olhada no ecossistema dele, do Rust, o que ele tem ali de recursos e tal, e me chamou muita atenção aqui o Leptos aqui, esse framework do... Aqui, deixa eu fechar aqui e abrir outra coisa. Aqui, ó. Me chamou muita atenção aqui, o Leptos aqui, que é um framework, como eu falei, isomórfico, né? Então, utilizando só o Leptos, eu conseguiria construir tranquilamente uma aplicação full stack aqui. Isso me chamou muita atenção, e também a forma robusta do framework, como eu falei, tem muitos recursos, é muito robusto. Ele, como eu falei, eu não iria mostrar tudo aqui, porque senão passaria muito tempo aqui mostrando tudo isso aqui do framework, tá? Mas a ideia era essa, era apresentar só o framework para vocês fazerem esse comparativo com outras tecnologias que eu uso, por exemplo, o Angular e o Vue, e ver o que tem de positivo, de negativo. E assim, até agora tem sido muito positiva a experiência com ele. Tenho achado ele muito interessante. Mas é isso, galera, que eu queria mostrar aqui para vocês. Então, até a próxima aí.